Nesta videoaula, iremos estudar um pouco sobre grades, sua finalidade, tipos, componentes e regulagens. A grade e o arado são implementos de preparo do solo, que mexem no solo. A diferença básica entre eles é que o arado mexe no solo virando, enquanto a grade mexe sem virar, sendo, portanto, menos erosivo que o arado. No preparo do solo, quando usamos o arado, o solo fica cheio de torrões e desnivelado, como observamos aqui. Para nivelar e quebrar os torrões, usamos a grade. A quantidade de torrões e tamanho é em função do tipo do solo, ou seja, em solos argilosos, por ser mais pesado, dará maiores torrões e em quantidade maior. Com isso, o serviço da gradagem será maior, havendo assim a necessidade de mais passagens da grade para quebrar e nivelar o terreno. Além da função de nivelar e destorrar o terreno arado, a grade apresenta as seguintes funções. Destrói ervas daninhas, ou seja, quando passamos a grade, eliminamos a erva daninha que se encontra na superfície. Realizam escarificações superficiais e profundas, ou seja, mexe na superfície do solo sem virar. Facilita com isso a penetração da água, do ar e da própria raiz. Em solos leves ou muito trabalhados, podemos utilizar apenas a gradagem no seu preparo, ou seja, eliminando a ação do arado, que é muito erosivo, diminuindo assim o número de operações agrícolas em seu preparo. Podemos também utilizar a grade para incorporar corretivos e adubos verdes. Falaremos agora sobre os tipos de grade. Neste slide vemos a forma de ação das grades. Grades de simples ação e grades de dupla ação. Na grade de dupla ação, percebemos que ela tem corpos de disco na parte traseira e na parte dianteira. Passando de certo modo na área duas vezes. Percebemos ainda que os discos na parte traseira apresentam concavidade para dentro, para esse lado, como percebemos. E na parte dianteira, para esse lado. Ou seja, quando está passando, joga a terra para esse lado, os discos da frente, e joga a terra para esse lado, os discos de trás. Ou seja, dupla ação. Fica mais fácil de quebrar os torrões. Percebemos aqui também, ó, os corpos de disco, abertura para esse lado, e esse daqui, abertura para esse lado. Enquanto na grade de simples ação, temos apenas os corpos dianteiros, como percebemos. E a abertura da concavidade do disco para esse sentido. Essa é a diferença básica, além de apenas ter corpos na parte dianteira. Nesse slide, vemos uma grade de dentes, que pode ser tração animal ou mecânica. Pode ser utilizada para escarificações e quebra de torrões. É uma grade simples que pode ser feita até na própria fazenda. Já nesse slide, vemos uma grade de disco tração animal, de simples ação. O operador trabalha sentado aqui. Podemos fazer lastreamento nela, ou seja, colocar peso nessas calhas para poder afundar mais. Nesta alavanca, o operador pode abrir mais ou fechar mais ela, conforme a necessidade do trabalho. Na primeira passada, para afundar mais os discos, ele fecha mais um pouco ela. Na passagem apenas de acabamento, nessa alavanca ele abre mais ela, aí os discos penetram menos no solo. Neste outro slide, vemos uma grade de disco tração mecânica. Observamos a área
já passada pela grade. Neste slide, vemos os componentes de uma seção de disco. Temos aqui o eixo, onde os outros componentes são acoplados, a calota, que segura os discos na parte final do eixo, os discos, a peça ativa do implemento, os mancais, onde o eixo gira, girando assim os discos, e onde é preso o suporte que liga a seção ao chassi da grade. O carretel, que serve para separar os discos, e parafusos, porcas e arruelas, que tem a finalidade de fechar, prender os componentes no final do eixo. Com relação ao modelo das grades, temos grade tandem, que apresenta o formato de X, como vemos neste slide. Geralmente este modelo de grades são engates em 3 pontos. Já nesse slide, vemos uma grade tipo offset, que apresenta a forma de V. Como essa grade aqui nesse slide é de arrasto, offset de arrasto, a forma das curvas que o trator faz no campo é sempre nesse sentido, no sentido do vértice. Pois se fizer o contrário, nesse sentido, em função da abertura, pode danificar os discos, até mesmo quebrar. Com relação à forma de atrelamento da grade ao trator, temos grade de arrasto, onde a grade é presa na barra de tração do trator. Ela é presa na barra de tração e é puxada realizando o seu serviço. Já nesse slide, vemos uma grade engate em 3 pontos, montada ou hidráulica. São sinônimos. O nome é utilizado dependendo da região do país. Os pontos de atrelamento são aqui, os braços inferiores do trator, e o terceiro ponto é preso aqui na torre do implemento. E por último, as grades montadas arrastam ao mesmo tempo. No slide vemos ela atrelada de arrasto ao trator para realizar o serviço, descansando assim o sistema hidráulico. Quando for transportar, desatrelamos da barra de tração. Essa barra aqui sobe para essa posição, é presa aqui, presa, e transformamos em 3 pontos. 1, 2 e o terceiro ponto. Levantamos e fazemos o transporte. Ou seja, para fazer o serviço, ela é feita de arrasto. E para fazer o transporte, ela é feita hidráulica. Telefone. A regulagem de profundidade dos discos na grade tandem é feita da seguinte maneira. Quanto mais fechado for a seção dos discos, mais fechado, ele afunda mais no solo. Observamos nessa posição aqui, que ela está mais aberta, nessa linha azul, os discos estão inclinados em relação ao trator nessa posição. Se fecharmos mais ela para essa posição, observamos que os discos inclinam mais em relação ao deslocamento do trator, com isso afundando mais no solo. Ou seja, se eu quiser que ela afunde mais, eu fecho mais a seção de disco. Quiser que afunde menos, eu abro mais a seção de disco. Nesse modelo do jeito que ele está aqui, totalmente aberta, seria para uma passagem de acabamento, onde os discos vão entrar pouco no solo, apenas para dar o acabamento no final do solo. Com isso, causa menos erosão. Esta regulagem é feita da seguinte maneira.
Alguns modelos, não como está aqui na figura que dá a entender que seria uma grade de arrasto, onde esses modelos de grades são engata em 3 pontos. Alguns modelos nós levantamos no sistema hidráulico, retiramos um pino nessa posição e empurramos ou para abrir ou fechar a seção de disco. Já em outros modelos, temos que soltar os parafusos, onde a seção de disco é solta, e colocamos na posição que desejamos, sendo uma forma de regulagem mais difícil do que a anterior, que é bastante simples. Já nas grades modelo offset, a profundidade dos discos pode ser obtida abrindo ou fechando o V. Quanto mais aberto, mais fundo ele entra no solo. Observamos que, nessa posição mais fechada, os discos estão em relação ao deslocamento trator nessa posição. Se abrirmos mais ela, os discos inclinam mais em relação ao deslocamento trator. Com isso, afunda mais. Claro que, quanto mais fechado, afunda menos, o trator bota menos força e gasta menos combustível. Mas na primeira passada, onde desejamos quebrar os torrões e nivelar o solo, deveremos passar com ela mais aberta. Se houver necessidade de uma segunda passada, podemos fechar mais ela para os discos entrar menos no solo, com isso causa menos erosão e o trator força menos o trator, economizando assim combustível. Essa regulagem é feita da seguinte maneira. Alguns modelos apresentam essa corda que fica perto do operador e quando ele quiser fazer a regulagem, ele puxa soltando um pino, uma trava que temos aqui. Se quiser abrir, ele puxa o trator para frente e o pino encaixa na posição que você quer. Se quiser fechar, você empurra o trator para trás, dá ré e coloca na posição que quer. Já outros modelos apresentam um pistão, controle remoto, que você aciona o controle remoto, abrindo ou fechando, conforme a necessidade de trabalho. Outra forma de aumentar ou diminuir a profundidade dos discos em uma grade hidráulica é adicionando o sistema hidráulico para cima ou para baixo, conforme a profundidade que se deseja. Podemos também fazer nos pontos de atrelamento dos braços inferiores do trator, que é preso nesses pontos. Observamos 3 círculos. Se colocarmos nesses furos inferiores, conseguimos profundidade menor. Se colocar nos furos superiores, conseguimos profundidades maiores. A largura de corte nas grades offset pode ser regulada da seguinte maneira. Primeiro devemos centralizar a grade em função do trator. Tiramos os parafusos e colocamos para a direita ou para a esquerda, centralizando o implemento. Depois, nessa chapa triangular, soltamos esse parafuso, aqui no ponto 1, e colocamos 1, 2 ou 3. Quanto maior a inclinação em relação ao trator, maior será a largura de corte dos discos. Podemos identificar a finalidade da grade em função dos discos. Ou seja, neste slide temos uma grade em que os discos da frente são picotados, como observamos, indicados para destorroar, e os de trás são lisos. Indicados para nivelar. Então temos uma grade destorradora, niveladora. Ou niveladora, destorradora. Neste vídeo vemos uma grade destorradora, niveladora trabalhando no campo, onde é utilizada apenas ela. Não é necessário utilizar o arado. Com certeza o solo é um solo leve, ou um solo que já vem sendo preparado, não precisando utilizar o arado, o que diminui consideravelmente a ação da erosão, pois mexe menos na terra. Já as grades que apresentam os discos picotados tanto na frente quanto atrás são as grades aradoras. São grades que fazem serviço de arado, os discos da frente,
e os discos de trás fazem o serviço da gradagem. São grades pesadas, por isso são grades de arrasto, e que em solos muito pesados ela pode não fazer o serviço bem feito, sendo necessário utilizar o arado. Observamos que ela passa não deixa tanto torrões quanto deixa o arado, havendo necessidade apenas de passar uma grade niveladora de acabamento. Neste vídeo, vemos uma grade pesada gradeando o solo. Vemos aqui a área que já foi gradeada, e essa área a ser gradeada ainda. Observamos que alguns torrões são deixados, que será destorroado e nivelado com a grade niveladora destorroadora. Aqui descartamos a utilização do arado, portanto mexemos menos no solo, causando menos erosão. Neste slide vemos uma grade niveladora. Observamos que todos os discos são lisos. É uma grade de acabamento, ou seja, quando possui poucos torrões e queremos dar um acabamento apenas na área, usamos uma grade niveladora. Neste vídeo vemos uma grade niveladora trabalhando. Observamos que ela vai nivelando e destorroando o solo. Bastante utilizada depois do arado ou mesmo de uma grade aradora. Observamos aqui que o solo praticamente já está pronto para fazer o plantio. Com relação ao transporte da grade, pode ser feito da seguinte maneira. Nas grades hidráulicas, onde é presa os 3 pontos, engate 3 pontos, levantamos o implemento e transportamos para onde quisermos. Nas grades de arrasto com pneus, baixamos os pneus e transportamos como vemos neste slide. Nas grades de controle remoto, basta acionar o controle remoto, os pneus baixam e você transporta para onde você quiser. Observamos neste vídeo uma das funções dos pneus na grade, onde são levantados por controle remoto, como observamos agora, para ser feito o transporte da grade. Nas grades de arrasto com pneus sem controle remoto, fazemos o transporte da seguinte maneira. Alguns modelos existe uma manivela em cada lado. Baixamos a manivela, baixa esse pneu. Vamos para o outro lado, baixamos a manivela, baixamos outro pneu, até suspender a grade e fazer o transporte para onde quisermos. Neste modelo, observamos que não tem manivela. Então, fazemos o transporte da seguinte maneira. Destravamos um pino em cada lado. O pneu vem para frente. Puxamos a grade e travamos o pino. E fazemos o transporte. Quando chegamos na área, destravamos o pino de cada lado. Damos ré. Suspendemos o pneu e travamos com o pino e fazemos o serviço. Grades aradoras sem pneus, com controle remoto para fechar e abrir a seção do V dos discos, fazemos o transporte da seguinte maneira. Em estrada de asfalto, levantamos a grade, colocamos em cima da carroça e fazemos o transporte. Em estrada de barros, acionamos o controle remoto, fechando a seção de V o máximo possível e puxamos como trator. Ela irá apenas riscar o solo. Porém, se tiver no caminho alguma estrada de asfalto ou paralelepípeda, realmente devemos colocar em cima de uma carroça para evitar quebrar ou danificar os discos. Já nas grades sem pneus e sem controle remoto para abrir e fechar a seção de disco, fazemos o transporte da seguinte maneira. Em estrada de asfalto, levantamos a grade, colocamos em cima da carroça e fazemos o transporte. Em estrada de barro, nas grades que tem essa corda, como observamos, o trator que fica próximo ao tratorista, ele puxa, destrava esse pino, dá ré com o trator, fechando a grade ao máximo, solta o pino, trava e sai puxando na estrada de barro. Quando chega na área, se for fazer o serviço, basta puxar a corda, destravar esse pino,
colocar o trator para frente, a seção de disco abre, solta o pino, trava e faz o serviço. Nas grades, sem controle remoto e sem essa corda para fechar e abrir, o tratorista deve descer do trator, destravar o pino, dar ré com o trator, descer do trator, voltar, travar o pino e puxar. Se tiver alguma pessoa próxima, pode facilitar o trabalho levantando e baixando o pino. A finalidade dos pneus na grade são duas. Uma, como vemos nesse lado, é para fazer o transporte. Baixamos o pneu, levantamos a grade e fazemos o transporte. A outra finalidade dos pneus é para regular a profundidade dos discos. Quando quisermos que os discos entrem ao máximo no solo, levantamos os pneus no máximo. Se quisermos que os discos entrem pouco no solo, baixamos um pouco o pneu e puxamos a grade. Então, quando o solo chegar no pneu, ele para de entrar, entrando na profundidade que você deseja. Mais rasa, por exemplo. Com isso, você evita mais erosão. Geralmente fazemos isso na segunda passada, ou seja, passamos a grade e queremos dar um acabamento. Pelo fato de não ter uma grade de nivelamento, de acabamento, baixamos um pouco o pneu para que o disco entre pouco na terra, com a finalidade apenas de quebrar aqueles torrões que ficou e passamos ela novamente. É uma solução, não é a ideal, mas é uma solução que muitos tratoristas fazem. Nesse slide, observamos mais claramente o controle da profundidade pelos pneus. No slide anterior, os pneus estavam totalmente levantados, como observamos. Já nesse lado, observamos que o pneu está um pouco baixado e que a grade está trabalhando e o pneu está sobre o solo, deixando que os discos penetrem menos na terra. Então você tem um controle da profundidade, com pneus como já foi dito, a segunda finalidade dos pneus na grade. Nesta grade aqui, uma gradeadora, temos um ponto onde é utilizado para baixar e levantar os pneus. Esse pistão aqui que é acionado por controle remoto. Acionando ele, baixamos ou levantamos o pneu, conforme desejado. Com relação à manutenção das grades, os principais cuidados são: devemos lubrificar diariamente os mancais. O ideal seria que no final do dia, no final do serviço, você fazer a lubrificação dos mancais, pois a graxa está quente, fica mais fácil ele sair e entrar uma graxa nova. Porém, a maioria dos proprietários não fazem essa lubrificação diária, pelo fato dos custos, aumentar os custos, fazendo semanalmente. Regular os limpadores ou raspadores de disco. Observar se tem algum limpador batendo no disco, pois isso irá danificar os discos. Observar diariamente os parafusos e apertar se necessário. Isso é um ponto interessante que você deve observar, pois pode acontecer, se você estiver fazendo um serviço, algum disco cair, como já foi verificado em alguns casos. Depois do serviço, lavar, esperar secar e guardar. Devemos guardar a grade limpa. Substituir as peças se necessário. Observar se tem alguma peça danificada e substituir, pois assim utilizaremos o implemento na sua plenitude, de sua melhor forma. E ao terminar a utilização da grade, no final do plantio, no final da safra, devemos lixar os pontos de ferrugem e pintar. E guardar de preferencialmente em cima de cavalete, se o local for guardar, mesmo coberto, for em piso solo. Se for piso cimentado, basta baixar ela e guardar. Se guardar em ambiente aberto, dá um banho de óleo queimado, pois assim evita a ação do ferrugem. Bem, pessoal, com essa videoaula, aprendemos um pouco de um implemento muito importante no preparo do solo, que são as grades. Seus tipos, suas funções, sua regulagem.